Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos mostrar para vocês 5 histórias sobre vikings e dizer para você o que é verdade e o que é mentira entre elas, já que o cinema, as séries e muitos outros produtos culturais fizeram com que os vikings fossem encarados de forma equivocada pela sociedade. Consultamos as pesquisas mais recentes e vamos mostrar para você agora os maiores mitos e verdades no mundo viking. Será que você é capaz de descobrir o que é verdade e o que é mentira sobre esses guerreiros incríveis? Não se esqueça também de curtir o canal e ativar o sininho, para que você seja sempre notificado quando tivermos novidade aqui no canal. Sem mais delongas, vamos lá! Os vikings usavam elmos com chifres? Mito! Os vikings, assim como outros povos da antiguidade, usavam esse tipo de acessório apenas em rituais religiosos. Ou seja, essa imagem dos vikings usando chapéus com chifres que é tão divulgada e se tornou quase um sinônimo desse povo, na verdade, é uma mentira. Mas qual o motivo para que os vikings fossem associados com elmos com chifres? A resposta está, curiosamente, na ópera. Essa é a teoria mais aceita entre os historiadores, de que as apresentações das óperas de Wagner no século XIX foram as primeiras aparições de elmos de chifres nos vikings. E o mais interessante disso é que na mesma época era comum atribuir às personagens de origem divina, como Hermes e outros, elmos com asas, o que leva alguns a acreditar que a atribuição de chifres nos elmos dos vikings tinha alguma relação com o seu paganismo ou sua magnitude. Os vikings praticavam o sacrifício humano? Verdade! O sacrifício humano não chegava a ser comum entre os vikings, mas existia. Ele era utilizado como último recurso para apaziguar ou obter as boas graças dos deuses em situações como tempestades no meio do mar, mau tempo durante as expedições, colheitas ruins, fome durante o inverno, entre tantos outros momentos difíceis. O interessante é que, dependendo de qual divindade a qual o sacrifício está sendo feito, ele era conduzido de uma forma ou outra. Um exemplo bem interessante são os sacrifícios a Odin, também conhecido como Wotan. Os sacrifícios a Odin eram feitos geralmente em grupos de 9 e eram sempre enforcados, já que este deus, de acordo com as sagas nórdicas, enforcou-se em sacrifício próprio durante 9 dias e 9 noites na Árvore do Mundo para conseguir o conhecimento das runas. Os vikings vieram para a América? Verdade! Sim, os vikings vieram até a América. Eles estabeleceram uma colônia na América do Norte e a chamaram de Vinland. Os motivos pelos quais esta colonização não seguiu adiante é relativamente conhecido. Existem teorias de que os vikings entraram em conflito com os nativos e tenham sido expulsos. Essa teoria é a mais aceita no momento porque os túmulos vikings encontrados na América do Norte tinham entre seus pertences pontas de flecha indígenas, o que sugere morte em combate. Sem dúvidas, é muito curioso pensar em como teria sido uma América em que os vikings tivessem conseguido criar um assentamento com sucesso e, com o tempo, talvez se miscigenado com alguma nação indígena e criado um novo povo, ou ainda sendo assimilados por alguma tribo. Isso não ocorreu porque todas as interações entre os exploradores e os povos indígenas foram agressivas. Desde a primeira expedição, capitaneada por Leif Erikson, e em uma segunda expedição, cujo líder era Thorfinn Karlsefni, que muitos afirmam ter sido pai do primeiro filho de europeus a nascer oficialmente na América, nunca houve paz entre os vikings e os indígenas, e isso sempre condenou os assentamentos criados. Os guerreiros vikings eram apenas homens? Mito ou não? Esta é uma discussão que foi amplamente revisada, já que muitas das provas de uma teoria ou outra estão relacionadas a túmulos, e nem sempre os túmulos são corretamente interpretados no primeiro estudo. Algumas vezes, inclusive, por falta de tecnologia na época em que os vestígios foram encontrados.
Um exemplo pra lá de interessante dessa situação envolve o túmulo viking encontrado na cidade de Birka, na Suécia. Como ele foi encontrado originalmente no século XIX e naquela época se presumia que todo guerreiro viking era homem, ao encontrarem todas as evidências de que a pessoa enterrada era um guerreiro, os cientistas da época simplesmente presumiram que era um homem. Muitos anos depois, a osteologista Anna Kjellström reviu o esqueleto em questão e percebeu, em um exame superficial, uma suspeita de que o esqueleto não era masculino. Com um exame de DNA feito em um dos dentes e em parte do osso do braço, concluiu-se que a ossada não tinha gene Y, ou seja, era de uma mulher. Não era a primeira vez que a ossada feminina é encontrada no túmulo de um guerreiro, mas esta era a primeira vez que uma mulher era claramente a dona do túmulo, e uma guerreira considerada de alta patente, e não uma escrava enterrada com o guerreiro que lhe pertencia. Mais interessante ainda fica essa história quando mais recentemente concluiu-se que a mulher enterrada em Birka não era nórdica, e sim eslava. Chegou-se a essa conclusão com uma análise mais profunda de muitos dos itens encontrados com a guerreira em questão, o que reforça a teoria de que os povos eram, ao contrário do que se acreditava originalmente, muito menos isolados do que se previa originalmente, já que inclusive foi encontrada nesse túmulo uma moeda de procedência árabe. Entre as histórias e os mitos desses povos sobre poderosas mulheres guerreiras, a história ainda não consegue comprovar com fatos conclusivos se elas eram reais ou apenas lendas. A Águia Sangrenta é real? Verdade! A Águia Sangrenta é um rito de tortura que ficou conhecido graças à série Vikings do History Channel. Caso você não tenha visto o episódio, a tortura envolvia os seguintes passos. Primeiramente, a vítima era amarrada ou tinha suas mãos e pés pregados para que não se movesse. Colocada deitada ou de joelhos, era feita uma grande incisão por todas as costas da vítima, com a pele sendo puxada. A partir daí, as costelas eram desconectadas da coluna vertebral com a ajuda de um machado e deslocadas para que formassem algo parecido com asas nas costas da vítima. Desta cavidade, os pulmões eram retirados. É importante salientar que tudo isso era feito com a pessoa acordada e sendo mantida consciente. Em alguns casos, é citado também que o ferimento em questão era salgado, para que a dor fosse maior ainda. Dizem que o filho de Bagnar Calça Peluda, Bjorn, aplica esta tortura no rei de Paris como vingança pela morte de seu pai. E existem mais algumas aparições dessa tortura nas anotações que foram feitas das histórias orais desse povo. As duas teorias mais aceitas a respeito da Águia Sangrenta é a de que ela era real, sendo guardada como uma das piores punições a um adversário ou como uma forma de sacrificá-lo a Odin, ou ainda de que era uma mentira, algo inventado pelos contadores de história dos próprios vikings para aterrorizar os inimigos. E aí, curtiu o nosso conteúdo? Existem ainda mais histórias incríveis sobre esses povos e sobre outros povos da antiguidade.